Eu adoro histórias de pessoas improváveis da Bíblia. E hoje eu quero contar para vocês a história de um personagem bastante improvável, que saiu da escravidão e se tornou um homem verdadeiramente próspero e milionário. E não é do José do Egito que eu estou falando. Olá pessoal, meu nome é Batista e quero começar pedindo para quem estiver assistindo no YouTube que se inscreva no canal, dê o like, deixe um comentário. O pessoal que estiver assistindo no Instagram, clica no coraçãozinho, comenta e clica no aviãozinho para enviar para algum amigo. Muitos sabem que no tempo em que José governou no Egito, o povo de Israel pôde fugir da fome, pôde fugir do tempo das vacas magras e ir morar nas terras do Egito. Porém, quando o sucessor do faraó, o próximo sucessor, ele não conheceu José, não conheceu a história de José, mas ele começou a perceber que o povo de Israel era um povo grande, era um povo numeroso e crescia cada vez mais. E ele pensando numa possível rebelião, e se acontecesse do povo de Israel ir contra os egípcios, teria uma grande possibilidade do povo de Israel vencer eles em uma batalha. Então o que ele fez? Ele escravizou o povo de Israel. E nesse meio tempo nasceu Moisés, todos vocês conhecem a história de Moisés. Moisés foi criado nos palácios do faraó, foi criado pela filha do faraó, e ele se tornou um grande homem. Ele aprendeu tudo sobre as escrituras, aprendeu sobre a escrita, na verdade, né? Ele aprendeu sobre as guerras, ele aprendeu como prosperar. Então Moisés ele tinha todos os requisitos para um grande líder. Isso porque Deus já tinha um plano com ele. Inclusive, num determinado momento, Deus falou com Moisés, falou: Moisés, eu vou, através de você, eu vou tirar todo o povo de Israel do Egito e vou levar eles para uma terra prometida, uma terra de prosperidade e de riquezas, uma terra que mana leite e mel. E Moisés assim fez, recrutou alguns homens, e agora que entra o provável personagem, que é Josué. Josué, ele nasceu no tempo da escravidão, e ele viveu por 45 anos no Egito até ser recrutado por Moisés. E Josué, ele tem algumas particularidades que até então não havia feito nenhum sentido na vida dele, mas mal sabia ele que ele seria um grande homem, teria um grande marco na história do povo de Israel. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui. Eu anotei algumas particularidades. Josué, ele era filho de Num. Num significa prosperidade duradoura. Ele nasceu na tribo de Efraim, que significa duplamente frutífero. Outra interessante particularidade é que Josué em hebreu significa o mesmo que Jesus em grego. Então, essas coisas são bem interessantes, né? E ele era uma pessoa bastante curioso, ele era uma pessoa que observava bastante os movimentos, ele entendia um pouco sobre essa lei da prosperidade, digamos assim. E essa coisa aguçou, aflorou mais ainda, porque no deserto ele foi aluno de Moisés. Moisés ensinou tudo o que sabia para ele, e ele acatou seus ensinamentos, ele modelou Moisés, e ele realmente se tornou um grande líder, um general de guerra. Ele foi uma pessoa super importante como espia para poder, quando Moisés deu a ordem deles ir lá e espiar se a terra era realmente boa, se era tudo aquilo que Deus havia prometido. Então ele acatou todos os ensinamentos, modelou Moisés, e ele conseguiu ter grandes resultados, assim como Moisés teve. Ele conseguiu abrir o Rio Jordão. Ele também fez com que surgisse água da pedra, que do céu caísse o maná para alimentar o povo enquanto estivessem no deserto. Então Josué, ele acatou essas leis de prosperidade, e ele só não conseguiu, assim, hoje nós sabemos que o povo ficou no deserto por desobediência,
40 anos rodando no deserto, sendo que do Egito até a terra prometida, que é Canaã, demoraria em torno de 3 dias a pé. Tudo bem que era um grande número, era mais de 2 milhões de pessoas, vamos considerar que esse subisse para 5 ou 6 dias, mas em comparação a 40 anos, a diferença é muito grande, né? Mas só que todos os fatores não dependiam somente de Josué, que se dependesse só dele, ele teria entrado na terra prometida em 3 dias no máximo. Mas com isso, essas vitórias, essas conquistas, fez com que o povo percebesse que Deus era com o povo de Israel. Inclusive, eles adotaram até um lema. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, os hebreus passaram a notar que todas as suas conquistas, Deus era o responsável por seu triunfo e passaram a usar o lema: se Israel for fiel, não haverá pobreza, a lealdade a Deus trará a inevitável prosperidade. E após a conquista da terra prometida, Josué generosamente ofereceu-a como herança a Israel. Após 7 anos da vitória, ocorreu uma justa divisão das terras para as tribos, que são as 12 tribos. Josué passou os 18 anos seguintes de sua vida como o amado líder daquele homem, o amado líder daquele povo, um homem muito próspero. A palavra milionário significa abundância e felicidade, que ele havia conquistado para si mesmo e para sua nova nação. Bacana, né, gente? Essa aqui é um resumo da história de Josué. Quem conhecia a história de Josué mais a fundo, deixa aí nos comentários. Quem ainda não conhecia, comente alguma coisa, encaminha para os amigos. Não esquece de dar like, de curtir. Faz todos os procedimentos aí que vocês já estão acostumados, vocês já são das plataformas aí, que vai ajudar bastante. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.